Pessoal que tá aí no YouTube, estamos em uma maratona, também conhecida como Jajatona no momento. E temos que cumprir, sim, essa quantidade de horas, 465 horas até o momento. Se você quiser vir aqui, tanto quanto na Twitch e no YouTube, eu em alguma dessas plataformas vou estar online fazendo live. Vocês podem ver pelos links do canal do Sobre ou na descrição mesmo. Vocês podem contribuir e tudo mais. Mas me diga, você tá bem? Já dei like no vídeo, já comentou, já compartilhou? Se não fez isso, já se inscreveu? Então, né, é isso, né? Com esse começo aqui muito rushado, vamos assistir o vídeo aqui do nosso querido Normose, nosso Kenji do Normose. Cultura woke. Quem lucra com a lacração? Não é quem você pensa. Cara, tem, inclusive, eu tava comentando aqui, e essa é uma das pautas que a gente mais fala desse canal aqui, já, tipo assim, desde o começo dele. Que eu acredito muito que o lance de quem lucra com a lacração, obviamente, são as grandes empresas mais velhas em relação a esse aspecto, mas a lacração em si, ela não lucra por conta de que em si está apoiando pautas de minorias, mas justamente porque a grande massa de pessoas que acreditam que qualquer situação de pauta de minoria ache ruim, vá reclamar na internet, causando um efeito dominó, onde vamos usar um exemplo. Eu acho que isso a gente teve essa conversa quando eu tava jogando Breath of the Wild. E aí tava tendo o surgimento, né, do trailer da Pequena Sereia. Eu acho que o trailer vem bem antes, mas o assunto foi isso. Beleza. Ariel com uma atriz preta. E assim, qualquer pessoa decente normal vai olhar e falar, beleza, é isso, ela canta bem pra caralho, né? Se alguma pessoa se incomoda com isso, eu peço gentilmente que procure ajuda psicológica, tá? De verdade. Mas tem algumas pessoas que fazem questão de ver isso e entrar em uma briga. O que é ridículo, porque só expõe o quão racista ela é. Mas o ponto é, a Disney não tá colocando uma atriz preta porque ela quer apoiar causas ou tentar limpar o histórico dela, porque não sei se vocês sabem, a Disney já foi muito racista na história dela, tá? E com filmes principalmente. E não é pra agradar, porque, convenhamos, se eles fizessem uma pequena sereia com a Ariel sendo dos padrões da animação, ninguém iria reclamar. Tanto quanto qualquer pessoa. Ninguém iria reclamar. Colocando uma atriz preta, as pessoas que vão reclamar são racistas, basicamente. E esse é o ponto. Pessoas indo nas redes sociais reclamar de uma situação como essa, sendo racistas, fazem com que pessoas que não sejam racistas vão defender. E aí você vai causando um efeito cascata onde o filme vai ser falado a qualquer custo, fazendo com que pessoas deixem esse filme em extrema evidência. A Disney, como uma empresa de capital aberto, vai ter mais investidores e vai ter ações na bolsa muito maiores, porque um dos projetos deles está em evidência na mídia e vai ser um sucesso de bilheteria. Sendo o filme ruim ou bom, isso daí é indiferente. Mas é isso que eles querem causar. Eles querem atiçar um povo que engaja muito, sendo preconceituoso e racista, fazendo com que, obviamente, pessoas decentes vão defender, trazendo tanto quanto o povo, né, digno e o povo que é contra, eles vão levantar um filme. Qual filme? Eu tô usando o exemplo da Pequena Sereia, né? Mas eu estou falando no geral. No geral. A iluminação não tá meio escura, não. Tá muito escura. Tá muito ruim. Mas eu vou deixar assim. Por enquanto. A janela tá aberta, o quarto tá calor, então eu tô deixando refrescar mais um pouco. Então é isso. É assim que funciona, tá? Obviamente, também tem que levar em consideração de que temos muitas pessoas que trabalham nessas áreas e sim querem fazer projetos que visam ter uma melhoria social e tudo mais, mas não tenho a menor dúvida que o pensamento é justamente da linha de raciocínio de que de que essas empresas continuem lucrando, tá? Só há benefícios
quando as pessoas discutem. É o famoso fale mal, fale bem, mas fale de mim. Certo? E é isso. Eu, pelo menos, tô vendo em relação à Disney, tô usando um exemplo. Agora, se você reclama falando que é woke, que não sei o que lá, mano, vai tomar no seu cu, cara. Pelo amor de Deus. Para de ser estúpido. Para de ser estúpido. Ponto. Vamos continuar. Né? Cara, nesses dias eu tava vendo uma pessoa que tava reclamando que os jogos que não tem nada de woke ou alguma coisa do gênero estavam ruins por causa da Baby Inc. Sendo que a grande verdade é que o jogo era injogável. Tipo, Assassin's Creed. Que não é bom já faz 10 anos. Então, assim, já virou uma questão, assim, um problema mesmo. Já virou uma crise patológica já. Melhorem, pelo amor de Deus. Ei, Jefferson, em que momento Assassin's Creed é bom? Qual é o maior meme da comunidade que gosta de Assassin's Creed? Morreu no Black Flag. Quantos anos o Black Flag tem, mano? Tem 11 anos agora. Tem 11 anos, mano. Assassinar templários. Não, mas pô, beleza. Assassinar templários. O bagulho é legal. Mas, mano... Faz quanto tempo um jogo de Assassin's Creed é elogiado de fato por ter uma qualidade? Por não sair bugado? Mano, faz muitos anos, cara. Faz muitos anos. Só que as pessoas, elas... pessoas não. Algumas cabeças de dinossauro, né? Olham assim e falam, não, é porque ele tá ruim porque tem lacração. Não, cara, não é porque tem lacração, não. É porque o jogo é ruim mesmo. Mas nem sei mesmo. Parei no 4 porque o PC não aguentava além disso. Justo. Mas é isso. Né? Bora ver isso aí. Quem lucra com isso são as grandes empresas, obviamente. E é o objetivo deles. Mas ficar nesse papo de quem lacra não lucra é estúpido. Tá? É ridículo. Tá, eu não acredito que a gente vai mexer no vespero dos vesperos dos vesperos. Mas chegou a hora. A cultura, o woke e o identitarismo. E aí, quando você começa a pesquisar, você vai vendo o seu grande desafio. Tá merda, eu tô fudido com esse sistema, com esse incel. É assim, existe o woke, Sim. lacração, o que dizem sobre o woke. O woke é foda. O woke é foda. Colocaram o Chewbacca, mano. O que o woke diz sobre a lacração, o identitarismo, o que o woke diz sobre o identitarismo da lacração e o capitalismo. Assassin's Creed, eu gosto de Assassin's Creed Rogue, que veio no mesmo ano do Black Flag. Acho que um ano seguinte, porque ele não lançou pra PlayStation 4, pra PlayStation 4 ou 360. Capitalismo woke. É muita temática junta e amarradinha. Então assim, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado. Eu escrevi tudo numa ordem cronológica. E os argumentos estão todos amarradinhos e só fazem sentido se ouvidos por completo. Da minha parte, eu prometo sinceridade, por exemplo, te avisando que não. Esse não é um roteiro neutro, porque não existe isenção e nem neutro. Aliás, esse vai ser um dos argumentos do nosso vídeo. Quem te soa neutro é só porque concorda com a sua opinião. Mas isso não quer dizer que o episódio vai poupar críticas às identidades e às políticas identitárias, a tal do woke, a tal da lacração. A gente vai partir do termo histórico de woke, entender quais foram as suas distorções no meio do caminho, aí falar sobre identidades, identitarismo e ver quais são as críticas que os conservadores fazem, os liberais, os marxistas, os pós-modernos, e aí sim propor uma saída pra essa treta. Então, por favor, vá mais a fundo. O Kenji encontrou uma saída pra essa treta? Eu acho que isso era impossível. Confira as fontes na descrição, porque nada aqui foi tirado do nada. Nada aqui é só uma questão de opinião, tá certo? E por último, mesmo eu tendo um lado nessa história, esse episódio vai ser de aproximação. Tentar, por mais difícil que pareça, estabelecer alguns pontos de aproximação e encontro pra você que discorda de mim e da minha tese. Então, se você estiver disposto, esse é o convite pra gente refletir juntos e você ter alguns segundos aí, ó, pra deixar o like, a inscrição, o sininho, deixar um comentário, que é o eu nunca soube o que é woke. E aí a gente... Vamos assistir o vídeo pra poder entender, mano. A gente começa. Pode ficar tranquilo, eu espero você fazer. Vai lá. Pronto. Acabou? Acabou. Então, beleza.
bom episódio. Nos Estados Unidos, ponto de partida do nosso episódio, estamos em plena ascensão do movimento dos civis negros. Grupos como os Panteras Negras e o Black Power cresciam em busca de direitos num país completamente fragmentado entre brancos e negros. Em 1962, em meio a essa efervescência, o romancista negro William Melvin Kelley publicou um artigo no New York Times com o título If You Are Woke, You Dig It. Se você estiver acordado, entenderá. Basicamente, ele relatava um anúncio do metrô que usava vários dialetos americanos, tipo como se fosse falar igual o Playboy, igual o da Quebrada e tal. O anúncio fazia referência à linguagem negra de Nova York e do sul de Chicago, mas na boca dos beatniks brancos. E ele sentiu orgulho disso. O linguajar negro estava circulando por aí, e o negro americano estava sendo visto como alguém capaz de criar uma língua mais emocionante, que chegava... Inclusive, vocês sabiam que a palavra cool... ela vem justamente dessa ramificação de gírias. Vocês sabiam disso? Que as pessoas nos Estados Unidos, na verdade foi o povo preto que começou a desenvolver essa gíria de cool como legal. E aí se popularizou e hoje, tipo, é basicamente oficial, assim. Mas isso é normal, pois sou uma pessoa fechada. nos jovens, que era cool. Só que aí ele percebeu um alerta. Eu não assisti esse vídeo. Eu juro por tudo que é mais sagrado. É apenas conhecimento. Mano, eu não acredito, velho. Tem coisas que nunca mudam, né, mano? Às vezes... Eu juro por Deus, eu não assisti esse vídeo, cara. Eu sei... não vou nem explicar porque eu sei o motivo, né? Vários dialetos americanos, tipo como se fosse falar igual o Playboy, eu devia ter mandado outro vídeo. Jefferson, eu não assisti esse vídeo, cara. Eu juro por Deus. Quem é daqui mais tempo dos reacts sabe que isso é uma coisa que acontece com uma frequência muito alta, mano. O anúncio fazia referência à linguagem negra de Nova York e do sul de Chicago, mas na boca dos beatniks brancos. E ele sentiu orgulho disso. O linguajar negro estava circulando Acho que sabemos quem tem poderes telepáticos aqui, cara. Que isso. Por aí, e o negro americano estava sendo visto como alguém capaz de criar uma língua mais emocionante, que chegava nos jovens, que era cool. Só que aí ele percebeu um alerta. Ser cool ou ser perseguido depende de quem você é filho. Para Kelley, não havia problema a linguagem circular por aí, mas os Jage e João Carvalho compartilham do mesmo poder. Eu não, mano. negros americanos... Jage, manda chuva. Cara, literalmente tá chovendo agora, sem zoeira mesmo. E essa chuva vai para o Rio de Janeiro! Precisavam se ligar que era preciso ter orgulho da sua língua para que ela não se perdesse numa apropriação branca vazia. Uma linguagem, então, para todos, criada por negros. E assim, ele manda o recado. Stay woke. Se ligue, desperte. Woke passou a ser o negro americano socialmente consciente do momento coolness que passavam os negros e os direitos civis, mas consciente da natureza performática que tinham as palavras. E estar woke era estar consciente de que pessoas brancas poderiam apropriar do seu estilo e mudar o seu significado. Kelley não poderia ter feito previsão do futuro melhor. Uma década depois, em 1974, um manifesto é lançado na cidade de Boston pelo coletivo Combahee River, um grupo de feministas socialistas lésbicas negras que reconheciam a importância dos movimentos Black Power e Panteras Negras que participavam dos feminismos à época, mas viam um problema. Quando elas estavam dentro do movimento negro, não tinham voz porque eram mulheres. Quando elas estavam no movimento feminista branco, não tinham voz porque eram pretas, apagadas, invisíveis. Era preciso, então, discutir as suas pautas e políticas de identidade próprias ao seu sofrimento. Mas, veja só, em seu manifesto, que você pode ler as fontes no PDF, no comentário fixado, o coletivo deixa... Jage já é 2 X-Men? Como assim? É claro, desde o início, que eles rejeitam a posição de separatismo e que era necessário construir redes de solidariedade com outros grupos progressistas para aí sim erradicar todas as formas de opressão, ao mesmo tempo que não deixavam de lado as suas pautas específicas. Mas isso pouco importa, porque daqui a um tempo a história vai se distorcer mais e mais e essa origem toda unida do termo vai se perder completamente. Vamos dar um pulo então para 2008, quando a Erykah Badu! Mano, na moral, chat... Mano, escutem a Erykah Badu. Eu ia falar, escutem esse álbum, mas... Escutem Erykah Badu. Gigante cantora Erykah Badu
em seu disco Master Teacher, recuperou o termo e a ideia woke que crescia no meio underground e parecia presa naqueles anos entre 2008 e 2010. Nesse sentido dado por Erykah Badu, o termo woke passou a ser algo como estar consciente, informado acerca dos problemas do mundo e defendendo valores ligados à negritude. O sentido, portanto, estava muito mais próximo ainda ao original, mas durou pouco tempo. Em 2014, após a morte de Michael Brown pela polícia de Ferguson, no Missouri, Stay Woke viralizou como uma palavra de ordem. O Black Lives Matter passou a usá-lo em contextos específicos e em cenas assustadoras. Você precisa ficar desperto da brutalidade policial e as táticas da polícia injusta. Essa força de Stay Woke também não durou muito tempo. Isso porque precisamos colocar um ponto importante aqui. Quando algo se populariza, qualquer conceito que seja, ele pode perder a sua força e ganhar uma multiplicidade de sentidos. Sim. E foi o que foi acontecendo com o termo woke com o tempo. E passou a ser um termo guarda-chuva. A partir de 2015, 2016 mais ou menos, conseguimos ver uma linha histórica de dois movimentos simultâneos acontecendo. De um lado, essa força woke, aliada ao crescimento de várias pautas por direito das identidades, ligado aos feminismos, aos movimentos LGBT dos Estados Unidos, que passam a ser chamado de Social Justice Warrior. E pela direita, do outro lado, uma força antagônica, que vai surgindo contra a identidade e passa a valorizar o supremacismo branco, um conservadorismo que passa a ganhar força em cima de negar o progressismo. Esses grupos anti-woke ou anti-identitários passam a explodir de popularidade nos Estados Unidos e em algum momento chegam aqui no Brasil. Nós vamos falar melhor disso mais pra frente, mas a partir desse ponto, a coisa foi virando uma pauta meio moral, cada vez mais distante do seu significado político. Estar woke passou a ser performaticamente meio despolitizado, pra mostrar qualquer apoio a minorias, mesmo que na prática da sua vida, estar woke, estar lacrando não signifique nada. E aí pronto. Assim como vimos lá no vídeo do Léo Lins, o politicamente incorreto e o humor, daqui pra frente houve uma destruição do termo. Conservadores americanos e a extrema-direita usando de deboche como plataforma política e criando um inimigo woke, uma distorção do movimento que era um anti-movimento, um significado pós-irônico que se costuma dizer. Então a ideia vai ficando mais perversa e o woke vai se reduzir. Então, você basicamente pega uma ideia, ridiculariza ela ao máximo possível, pegando um máximo de estereótipos ou aplicando estereótipos possíveis, transforma numa persona, transforma em um tipo, né, de conceito, convence de que esse conceito é o que é o presente, que, né, pode ser como justificativa para se tirar tudo, né? E é isso. Essa é uma das maiores táticas da direita. Exatamente. E aí é isso, chat. E é assim que acontece. É a pessoa que fala assim, não tem jogo bom por causa da Baby Inc, porque Baby Inc é woke. Sendo que a culpa não é da Baby Inc, sendo que a desenvolvedora fez uma merda absurda com o jogo. O próximo... O The Last of Us 2 é horrível porque ele é woke, porque tem um casal de lésbicas, porque tem pautas feministas, porque tem pautas antirracistas, porque tem pauta pró-LGBT, porque não sei o que lá, então é woke, então é ruim, né? E assim vai indo. Transformar um símbolo ou conceito em algo engraçado e ridicularizado. Baby Inc é um personagem de algum jogo de Assassin's Creed? Não, Baby Inc é uma... É Sweet Baby, perdão. Sweet Baby Inc. Ela é uma empresa de consultoria, basicamente. O que eu tenho uma opinião meio volátil em relação a esse assunto. Mas, basicamente, é uma empresa que trabalha com dinâmica moderna social para poder promover trabalhos, desde filmes, jogos e tudo mais. E aí, é isso. Eles são consultados para poder contribuir em roteiro, para poder contribuir em direção de arte, para ver o que eles podem alterar, alguma coisa que eles acreditam que seja algo que possa promover o jogo ou o filme em relação a isso, né? Entendeu? É ruim porque tem a faixa de pedestre colorida. Nossa, o Homem-Aranha é woke porque... O jogo do Homem-Aranha é woke porque tem o Miles Morales que é preto e ele acaba sendo, em um momento, mais forte e mais maduro do que o Peter. Tipo, é isso, tá ligado? São umas coisas desse jeito, assim. É bem ridículo.
E aí, assim, isso não tem nada a ver, porque eles pegam um exemplo de um jogo ruim, que a Sweet Baby não tem treta nenhuma, tá? E, tipo, tudo que ela se envolveu não é o motivo do jogo ser ruim. Por exemplo, Assassin's Creed. E eles usam como desculpa, porque a Sweet Baby, ela encostou, se não me engano, em Hades, que concorreu ao jogo do ano. Encostou em The Last of Us Part 2. Encostou em Alan Wake 2. Encostou em God of War Ragnarok. E eu juro por tudo que é mais sagrado que nenhum desses jogos tem coisas ruins. Tipo assim, tipo, não há defeitos nesses jogos que sejam desse tamanho, tá ligado? A ponto desse pessoal perder essa cabeça e se tornar um bando de zumbi idiotas completamente babacas. Nossa, woke porque um personagem que existiu no Japão era negro e era samurai. Tipo... Nossa, é woke porque eles estão usando o samurai negro, mas ele existiu. Mas no Japão só tem japonês. Mas ele existiu, ele de fato foi um samurai. Do Nobunaga. Tipo, isso existiu. Os caras jogam jogos que o Papa tem uma base tecnológica debaixo do Vaticano. Tá ligado? Que os caras brigam por causa de uma maçã de ouro, tá ligado? Ah, mano. Tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mas cadê o contexto histórico? Não, tipo assim, existe referências a... Qual é o nome do samurai mesmo? Me desculpa. Mas tem referência do Yasuke. Tem referência do Yasuke. Mano, cara, desde que mundo é mundo. Puta que pariu. É tipo assim... os japoneses referenciam ele, outras obras referenciam ele, mas só porque se tornou força, as pessoas utilizam isso, tipo, não, é woke, que não sei o que lá e tudo mais. Isso é bem ridículo, tá ligado? É muito ridículo. Porque, tipo assim, antigamente são coisas que são de fato consultorias, que as pessoas tentam fazer cenários diferentes, o que não há diferença alguma, tipo, ter protagonistas latinos, ou ter uma protagonista mulher, ou ter protagonistas pretos. Tipo, isso não é errado de jeito nenhum, mas são coisas que foram se mudando com o tempo, ainda bem, né? Porque se depender dessas pessoas, só existe branco e lacração. Mas isso é uma coisa que tá acontecendo recentemente. Mas além de sempre ter existido, só que agora com uma frequência muito maior, as pessoas usam isso como se isso fosse a justificativa para tal obra ser ruim. E não é esse o motivo. Justamente não é esse o motivo. Branco e lacração me quebrou. Pô, é mentira, cara. Só tem duas cores, branco e lacração pra esses caras. E tem quem mais? Tem hétero e lacração. Pô, é loucura, pô. Tomar no cu. Pior que é real, mano. E aí essa galera, tipo, foca nessa parada completamente. Homem e lactação, mano, é sempre isso, cara. Um historiador japonês fez um vídeo falando que ele existiu, que ele é reconhecido no Japão inteiro, mano. Eu sou mesmo fechada, nem sabia que dava dando treta pra Assassin's Creed do Japão. Tá, CG. Só porque vai ter o Yasuke. Não, tipo assim, vai ter o Yasuke, que é um samurai preto, que existiu, ele tá registrado na história, tá ligado? Ele é referenciado a eras em várias obras. E só porque vai ter o Yasuke como personagem masculino. E tem a outra personagem feminina, que é uma japonesa e é uma mulher. Pra eles, tipo, tá errado. Mano, a quantidade de jogos que tem ele, anime, mano, filme, animação, pô, é foda. É ridículo. Reduzindo para qualquer tipo de discurso por luta social. E tanto na esquerda como na direita, o woke vai se reduzindo cada vez mais por uma pauta cada vez mais vazia. A própria Erika Badu, coitada, hoje também é arrependida e não poupa críticas pro movimento. Eu sei, o samurai que o imperador mandou tomar banho por causa da cor. Eu sei sobre ele, fez isso. Mas depois ele, né? Matou. Ele conversou com a espada do Yasuke.
movimento de exagero do wokeness, dizendo que ele se tornou, abre aspas, uma coisa meio performática para as massas. Sabe aquela ideia de colocar um quadrado preto contra o racismo? Ou dizer que somos todos macacos? Aquela campanha puxada por pessoas sensacionais como o Luciano Huck e o Neymar? Uma coisa meio pintar a unha de preto pra acabar com a corrupção, sabe? Então todas essas miscelâneas, esses barulhos, essas militâncias sérias, a luta por direitos verdadeira, a performance pra likes, a extrema direita se apropriando daquilo tudo, foi virando uma maçaroca e aí você pode me perguntar, tá, não entendi nada. Então, o que realmente é cultura woke, que as pessoas estão tanto falando por aí? Exatamente. Essa é realmente uma das perguntas mais fortes e importantes para se fazer. O que é cultura woke? Que todo mundo fala, mas ninguém define. Há aqueles que defendem que existe uma agenda woke de empresários que querem transformar seus filhos em viados na Universidade Federal. Era consciência racial, depois passou a ser consciência crítica, depois passou a ser toda a pauta política. Para alguns é colocar gay em filme de entretenimento. Outros pensam que o termo descreve esquerdistas hipócritas que tentam se passar de moralista pro mundo. E há um último grupo. Aqueles que defendem que a luta pelas identidades é muito importante, mas esse termo woke, lacração e tudo mais já não tá significando mais nada a não ser arma política, e que é preciso enriquecer esse debate e separar as definições de cada coisa se a gente realmente quiser insistir e aprofundar nessa história. De qualquer modo, acho que já tem um ponto aqui que a gente pode concordar. Palavras, conceitos e símbolos não têm significado fixo e nem estão presos ao seu próprio tempo. Por isso, cara, isso é uma das coisas, eu acho que mais importantes a se ter noção, mano. Isso é uma das mais duras realidades, mano, da humanidade. Sem sombra de dúvidas. Palavras e símbolos não têm mais significado, não têm significado fixo nem no seu tempo e nem na história. Um grande exemplo disso é a própria suástica, que antes de 1933, de 1930 pra falar a verdade, era uma coisa. Depois é uma outra completa, mano. E isso é um fato. Conceitos E o Gugu Gaiteiro tem um tonel do avô dele. são como territórios Não. Era o símbolo da Shell. em disputa. Guarda esse ponto, a gente já vai retornar nele mais pra frente. Mas, basicamente, só com a palavra woke, nós conseguimos enxergar toda a guerra histórica americana de classes. A divisão das classes, os olhares entre republicanos e democratas e, sobretudo, como se constroem as imagens de negro e branco na sociedade americana. O conceito Sim, igual ao caralho. Porque caralho já foi outra coisa? e suas formas transmutam como um grande combinado cultural que serve pra lá, pros Estados Unidos, para a formação das análises locais, certo? Certo. Então, você percebeu que tudo que falamos de woke nasce da realidade americana. Então, olha bem pro fundo dos meus olhos e me responde aqui, ô cara pálida. Que tipo de patriota é esse que importa tanto a cultura americana? Por que... Ai, quase que eu derrubei água de novo no teclado. Essa foi boa. Caralho, é o pau mais grande do navio. Porra, eu não fazia ideia disso, mano. O que tem uma casinha. Ah, é o que fica no meio assim? Onde fica o cara olhando com binóculos? Na verdade, o cara é o local onde o mastro... Ué, é literalmente isso. O mastro é mastro. Aí lá em cima tem a casa do caralho, mano. Oh my God! Oh my God! Caralho. Por que o patriota brasileiro é tão louco com o tal do woke? Que tipo de esquerda é essa que importa a pauta woke? E aí eu diria, pois é verdade. Então, pra gente não ficar só nessa coisa de Estados Unidos, eu vou tentar traduzir, trazer o termo pra cá. E a partir de agora, a gente vai assumir que o woke pra cá virou lacração. Cultura da lacração. Será que ele existe mesmo? Chega mais.
Houve um tempo, lá em 2013, que tudo que era absolutamente chique, diferente, que poderia se referir a uma performance bem feita no palco, ou uma super maquiagem, enfim, lacrava. Essa gíria veio do mundo drag, do mundo LGBT, e foi algo orgânico, que surgiu com o Pajubá. Pajubá, pra quem não sabe, é a linguagem usada pela comunidade LGBT desde os anos 80, mas isso é um assunto pra outro dia. Ali, mais ou menos por 2015, lacrar ganhou um novo formato. No Twitter, lacrar era fecho. Numa rede que precisava de 180 caracteres para mandar sua ideia, uma resposta fechativa que produz frases de efeito em busca de likes dá muito Lacrar certo. se lacrou, Então, qualquer mona. coisa era quebrou o tabu, querida. O fecho arrasou, mona. Ao mesmo tempo, dois fenômenos aconteciam. Grupos LGBT e a ascensão dos feminismos, que conquistavam direitos políticos, se apropriavam das discussões sobre suas identidades, assim como o movimento negro em torno de todo o mundo. Devemos lembrar que até esse momento no Brasil, era normal discussões como essa. Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não! Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Sou motorista. Alguém falou demais ali. Essa aí eu não esperava, mano. Para levar meu filho no ensino fundamental. Se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Porque o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Nesse momento também, a gente tá tendo uma explosão de ataques a LGBT. Ele sabe de algo em novembro de .xz. 2010, e o ataque com lâmpada a jovens na Avenida Paulista, e também a explosão Porra, isso daí foi muito marcante, mano. Isso daí foi muito marcante, mano. da conquista de direitos LGBTs, com a regulamentação do casamento homoafetivo e a presença de minorias cada vez mais forte na sociedade, seguindo as lutas de movimentos por direitos que vinham desde a década de 60 aqui no Brasil. Essa geração 2010 passou então a se politizar, e aí é dialético, matemático. Com a moda do lacre, ele também foi ganhando uma forma meio brega, meio caricatural no nosso país. Ele foi deixando de ser orgânico e, como tudo que faz sucesso, passou a ser cooptado por propagandas de marcas, empresas e aquele engajamento não orgânico, sabe como é que é? E aí, é claro, Sim. assim como o woke, a lacração e o termo militante foram sendo apropriados e distorcidos de sentido. Essas duas expressões sofreram distorções tão fortes que só são usadas como escudo para velar. Caralho, era a casinha que fica no mastro, aí os marinheiros eram punidos sendo mandados para o caralho, falando que foi... Aí vai o termo mandado pro caralho. Falam que lá é muito frio e não é lugar legal pra ficar. Há preconceito. Ninguém quer ser homofóbico em público. Então, basta dizer que odeia lacração quando vê um LGBT lutando por direitos. Sabe como é que é? Entende qual é que é o ponto? Lacração passou a ser um adjetivo de ferramenta cultural de ataque. Um significante vazio. E você quer ver só uma prova disso? Você quer apostar comigo um pix que vai ter gente aqui nos comentários dando hate no vídeo, dizendo que tudo isso aqui é lacre e coisa de woke? Se Meu querido, cara, mas aí você também tá jogando baixo. Mano, você poderia estar fazendo um vídeo sobre, sei lá, mano, palitos de picolé. Ia ter gente comentando isso, cara. Sem zoeira, mano. Sem zoeira. Virou patologia, cara. Mano, a maior prova que virou uma doença. Virou uma doença. Isso daí é doença. Não é nem condição neurológica, nem nada. É uma doença. Tá ligado? A pessoa, ela entra nessa condição fodida e não sai, mano. Não tem cura essa porra, tá ligado? Você vê quando simplesmente um dos estúdios mais influentes, mais representativos da indústria dos videogames lança um trailer onde tem uma mulher careca que está raspando o cabelo. Ela tá no espaço, pilota uma nave, luta contra o robô, e isso é material o suficiente pra galera falar, vai ser ruim porque é lacração. Vai ser ruim porque é lacração. Só porque é uma mulher careca, raspando a cabeça, pilotando uma nave, e lutando contra o robô. É esse o nível. O que eu acabei de descrever é literalmente Alien, de 1979.
Só que essa galera é ridícula. Porra, cara. Pelo amor de Deus, mano. Se tiver, você me faz um pix, combinado? Mas calma, antes que você ouse pensar, eu não tô dizendo que a esquerda também não possa ter feito distorções do termo ao longo dos tempos, como quando a esquerda chama tudo de fascista, ou quando comete gafes de politicamente incorreto, dizendo que as palavras criado mudo ou feito nas coxas são expressões racistas. Mas vamos concordar comigo aqui, que anti-lacração virou um escudo pra não pensar. É um anti-intelectualismo. Nada do que você disser importa, é lacração. Não se discorda mais. Isso mina toda a força de ação de uma militância política. Até porque os críticos da lacração acabam também virando grandes lacradores em potencial. O anti-lacre passa a ser uma forma de existir politicamente, ligada a valores conservadores e de extrema direita, olha, vejam só. É como se fosse o mais 4 do Uno, tá ligado? Você fala assim, não sei o que lá, porque é lacração, e pronto, aí todos os seus argumentos são inválidos. E o anti-lacre é aquele que defende que existe uma decadência da sociedade e que a guerra cultural está destruindo os valores ocidentais, porque estão destruindo o modo que nós fomos criados. E aí, calma, já começou a perceber aqui que também o discurso anti-lacre, anti-woke, também tá no campo das identidades. Ou seja, daquilo que gera identificação ou não às pessoas, estamos chegando nele, o famigerado identitarismo. Mas, como essa também é uma expressão gatilho, que significa tudo e nada, só de falar em voz alta, identitarismo, eu sei que você já se mexe aí na cadeira, já com raiva. Eu sei que essa é uma palavra emocionalmente carregada, sobretudo para as pessoas que não são vítimas da distorção dessa expressão. Então, vamos para a filosofia. O que é identidade? De onde nascem as políticas de identidade e, portanto, o identitarismo? A discussão sobre identidades é muito longa e profunda, e só ela daria um vídeo de 50 minutos, igual esse aqui. Quem sabe um outro dia a gente fale só sobre identitarismo. Mas saiba que identidade, do ponto de vista da filosofia, é quando nós vamos diferenciando as coisas, certo? Seres humanos são viciados em categorizar as coisas. A partir de Pierre Bourdieu, enxergamos identidades como os tipos de atores sociais que apresentam determinadas posições dentro de um espaço social e que se definem conforme o tipo de capital cultural, político, econômico, social que possuem e que disputam no seu meio. É nesse emaranhado de características e identidades que a sociedade vai se definindo e vai acontecendo. Portanto, os sujeitos tanto transformam o espaço social como são transformados por ele. Você não é uma identidade, mas várias. E vai se construindo a partir dessas coisas que te atravessam e te forçam a tomar uma posição ou um jeito diante da vida. Essa posição é a identidade. Consequentemente, o sentido de identidade não é fixo, porque os agentes dessa identidade, ou seja, aqueles que sofrem as transformações da identidade, vão se mudando e se alternando de acordo com a mudança da estrutura que eles estão inseridos. Assim como também provocam alterações nessa estrutura. Desse modo, a sua identidade não vem só da sua cultura, como também depende de muitas outras relações e situações no seu mundo e ao seu redor. Bom, acho que mesmo com autores tão diferentes entre si, conseguimos chegar a uma conclusão só. Identidade não é nada além da dinâmica das lutas sociais de um espaço num determinado período, ok? E ela é marcada pela dinâmica de diferenciação e autoafirmação perante aos outros. Ou seja, eu sou aquilo que o outro não é e, portanto, eu me afirmo na negação desse outro. Isso vale tanto lá na época de escola, a partir dos seus diferentes tipos, clubinhos, que o jovem vai virando nerd, playboy, patricinha, feminista, pick-up girl e assim por diante, até como no mundo do trabalho, onde as coisas vão se definindo e as posições vão se definindo também pelas identidades sociais que a gente vai se aprumando, tomando espaço delas. Essas apresentações sociais, ou seja, suas Pick-up girl. identidades, vão definir o que você pode ou não pode sentir, onde você pode ou não pode estar, o que você pode ou não pode fazer. Por isso, estamos falando aqui de poder. Daqui pra frente eu poderia citar uma dezena de autores, escolas e teses para discutir o que é a identidade, o que ela pode ou não pode fazer. Mas o que me parece ser um ponto em comum entre todos esses autores é o seguinte: não há pontos em comum sobre identidade e toda a existência é uma disputa social. Então, se você nasceu no interior da Turquia, numa comunidade na Nigéria ou no centrão de São Paulo, isso marcará a sua experiência de vida e o conhecimento que você vai ter sobre o mundo.
aquilo que somos socialmente acaba nos colocando em uma certa posição no jogo da vida, você querendo ou não. E se somos atravessados por nossas identidades, em algum momento pode ser que caia a ficha. Alguns podem mais do que outros, apenas por serem quem são e herdarem o meio histórico que as produziu. É pensando nisso que ali na década de 60, as forças das políticas de identidade e de ação afirmativa começaram a aparecer no mundo. Se somos realmente todos iguais, por que no topo do poder são sempre as mesmas pessoas? Por que nas empresas a mesma identidade domina os espaços de poder? Por que na política só há sempre os mesmos lá no topo? Isso não pode ser normal. É doentio, é normose. E foi pensando nisso que na década de 70, algo muito interessante passa a acontecer. Esses grupos marginalizados, por mais diferentes que sejam, povos indígenas, grupos LGBT, mulheres, negros, causa trans, começam a perceber que era muito mais poderoso se juntar, porque numericamente eram maioria, apesar de serem minoria, no poder. É assim que surgem as políticas de identidade. Mas é claro, vale lembrar aqui, durante os anos 70, a gente vivia as ditaduras da América Latina. E o lema maior das esquerdas brasileiras era de que essas pautas partiam o movimento e que naquele momento de ditadura era preciso voltar para uma identidade social, de classe. E que essa... Não é só nessa época não, mano. Essa ideia, muitas pessoas falavam, mano... Cara, em 2022 eu vi isso com muita afinco, mano. De verdade mesmo. A questão de gênero, de raça, a gente via depois. Já as direitas continuavam cultuando muito o poder da supremacia branca e da identidade masculina. Na verdade, eu vejo até hoje, tá? Vejo muito até hoje. Em estranhos movimentos de orgulho branco e orgulho de ser homem que começaram a existir lá na década de 70 ainda. Mas, ainda que o mundo inteiro fosse contra essas identidades de minoria, elas seguiram resistindo e conquistando espaço dentro das esquerdas. Por exemplo, na década de 80 e 90, muitos protestos foram feitos por esses grupos. Aqui no Brasil, os movimentos indígenas, por exemplo, passam a reivindicar sua existência de identidade enquanto povo. E quem é mais velho, certamente lembra desse moço aqui pintando o rosto. É o jovem Ailton Krenak. Hoje, um grande escritor, um sábio pelo direito dos povos indígenas, um imortal da Academia Brasileira de Letras, mas que começou lá, nos anos 80, lutando pela sua identidade. A mesma coisa para o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi realizado em 88, que juntou mulheres sem terra, zona rural, urbanas e pautou sobretudo um fato. Ninguém estava lutando contra alguma identidade, mas tentando afirmar-se a favor da sua identidade de existir naquela sociedade. E foram essas lutas que, durante a promulgação da Constituição de 88, conseguiram o seu espaço ali no nosso livro maior para trazer essa ideia de que todos são iguais perante a lei, mas que alguns sofrem discriminações. E o que isso quer dizer na prática? Que para cumprir o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, é preciso lutar ativamente para a neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física e assim por diante. E essa aspa é do ministro Joaquim Barbosa, nos anos 2000, tentando reafirmar a força dos movimentos dos anos 80 e 90. Em 95, a comunidade LGBT também começou a dar os seus primeiros passos no que hoje conhecemos como a Parada LGBT. Ou seja, os protestos daquela época não são nada diferentes dos protestos que acontecem hoje. Lutar pelas suas identidades, se de fato queremos ser iguais, precisamos de direitos mínimos para sermos igualmente diferentes. Essa é a luta. Ninguém aqui é maluco dizendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros, que não temos aspectos incomuns entre a humanidade. No entanto, se queremos que todos tenham direitos iguais, é negacionista ignorar que sexo, gênero, raça, religião são fundadores de desigualdades e prejuízos na nossa sociedade. E até esse momento histórico, a luta por identidades era sobre isso. Mas conforme já falamos há alguns minutos atrás, a treta tá quando surge o identitarismo, uma ferramenta de ataque, uma categoria de acusação. E calma, você que é anti-woke, respira fundo aí que eu sei que você tá querendo voar no meu pescoço pra dizer que eu tô passando pano, ignorando a agenda global americana pra destruir os valores. Eu avisei que a gente vai destrinchar argumento por argumento, certo? Mas, antes de chegar lá, concorda aqui comigo uma coisa. Acho que ficou claro como nós somos atravessados pelas identidades. Você querendo ou não, você achando mimimi ou não. Aliás, é até irônico que até você achar que tudo isso é um grande mimimi, tem muito a ver com o modo que as suas identidades atravessaram a sua pessoa e a sua experiência de vida e que fizeram você pensar desse modo. O reconhecimento da diferença e do convívio com os outros sempre foi o maior desafio da humanidade. Tipo,
literalmente. Pensa aí todos os motivos de guerra ideológica, religiosa, política, ou sei lá, guerras menores da sua família. Grande parte dos problemas se assenta na dificuldade que temos de conviver com o diferente, porque isso mexe no nosso mais íntimo, a vontade de poder e o medo de perder espaço. Isso porque a construção das identidades e a sua aceitação sempre ocorrem a partir de relações de poder e afetações do meio social. E é porque não aceita perder uma vírgula de espaço na sociedade que o reacionário, o conservador, o ANCAP, o libertim, ou seja lá como essa pessoa gosta de se identificar, começa a entrar em parafuso. Então, pra mim é isso. E agora eu proponho uma inversão do identitarismo. Vamos olhar para os grupos que mais odeiam o uso woke, os anti-woke, que vejam só vocês, é também uma identidade. Eu tenho certeza, depois de estudar muito esse tema, que a maioria da molecada que entra nessa de ficar pistola com o mundo woke tá passando por uma crise que diz bem mais sobre ela do que sobre o mundo woke. Quem é? Pra caralho. Que divulga mais a lacração. Mais absoluto nada. JMN mandou R$100. Será que chegamos lá? Será que chegamos lá? Boa pergunta, cara. Muito obrigado, Jefferson, pelos R$100, mano. Tamo junto, mano. Vamos lá. Muito obrigado do fundo do meu coração, mano. Ué. Mas... Ah, porra! Não acredito que eu dei... Mano. Do que o fanático anti-lacração. Olá, sejam bem-vindos ao Anti-Lacre Repórter. Hoje você vai ver como os anti-woke vivem, onde... Ele tá imitando aquele canal que faz justamente... Não sei se vocês já viram. Se eu não me engano, o Thiago Santinelli já fez um vídeo justamente daquele canal que fica falando... Mano, o foco dos caras... Sérgio Cabrini... Não, tem um lance do Globo Repórter que ele faz. Inclusive, muito obrigado, Jefferson. Valeu do fundo do meu coração, meu querido. Tamo junto. Cara, a gente tá já tá no segundo... Já tá no 21 dias já, né? Mas, mano, valeu mesmo, do fundo do meu coração. Mas, assim, de verdade, mano. Ele tá zoando aquele canal justamente onde é um bagulho de notícia do mundo nerd, mas tudo que eles fazem é falar se é woke, reclamando se é woke ou não. É, tipo, essa é a principal pauta dos vídeos deles, mano. Não, tem a central também. Os nerdolas da Paralela, eu acho que são eles mesmos, mano. É os nerdolas da Brasil Paralerdos mesmo. Eu acho que são eles mesmo. Mano, porque basicamente o canal deles é essa parada, mano. Isso não. E é lacrate ou não é lacrate? E aí fica nessa porra. É, mano. Eles ficam nessa merda do caralho, mano. Bando de arrombado da porra, mano. Moram, do que se alimentam, como se reproduzem. Hoje, no Lacre Repórter. Então, beleza. Vamos falar sobre a identidade anti-identidade? Olha, pra falar a verdade, eu mesmo não sabia o que era woke até alguns anos atrás. E graças à propaganda da extrema-direita que eu acabei indo conhecer o termo. Então, já que eles trabalham Pô, é verdade, né? mas tanto pra divulgar woke, como forma de agradecimento, vale olhar quem eles são e estudá-los. Os anti-woke mais fervorosos são aqueles ligados ao conservadorismo e que enxergam o comunismo onde tudo tem. E agora a história é essa. Agora, o inimigo da vez é uma tal agenda woke que dominou a sociedade e que através do progressismo está dominando a mente dos jovens e adultos para domesticar. Mas antes de falar dessa tal agenda woke, esse discurso...
R$100. É um 5 que eu estou vendo ali no horizonte? Calma aí, mano. Mano, vocês querem que eu coloque a recompensa de fazer tatuagem mesmo? Eu tô tendo uma sensação que se eu colocar a recompensa de tatuagem vai rolar, mano. Muito obrigado, Jefferson. Você tá... Jefferson, você tem certeza, cara? Não deixa isso pro chat decidir, por favor. Mas do que? Não, eu quero fazer uma tatuagem. Na verdade, eu sempre quis. Isso é um fato, mano. É que eu falei na zoeira, mas eu acho que eu nunca mais vou falar alguma coisa assim na zoeira, porque eu falo, ah, não vai dar certo. Chat, tem que continuar aqui. Isso quase traumático, paranoico. Vamos voltar aos anos 60 e 70 para entender de onde isso aconteceu? Foi assim. Isso surgiu como uma reação. Você lembra que a gente acabou de ver que nos anos 60, 70, 80 e 90, esses grupos minoritários estavam ganhando força? Só que, ao mesmo tempo, a sociedade prometia para aquelas identidades mais padrões da sociedade um tal mercado dos sonhos. Um capitalismo onde o trabalho levaria a glória, de que eles seriam donos do mundo, de que eles estariam no topo e de que bastaria eles trabalharem, formarem uma família, que tudo daria certo no seu novo lar. Essa era a promessa do capitalismo daquele período. Falsa. Millennials e geração A ideia X. de que o mundo era feito para essas identidades e para essas pessoas falhou. E, obviamente, essas pessoas passaram a se revoltar. Só que aí veio o interessante. Essa revolta de homens brancos, heterossexuais, adultos ou jovens, na verdade, também é um despertar para a identidade. Olhar para si próprio e ver que o mundo mentiu para você. Que aquilo que foi prometido para você na vida adulta não vai acontecer. Que trabalhar, sustentar a família, ingressar no exército... MN mandou R$100, 500. Chegamos lá, gente. Chegamos na idade do Jage, 500 anos. Enfim, descobrimos a idade do jovem. Vamos. 500 horas. Mano, a cada dia que passa, esse relógio, ele não diminui. Ele aumenta. Isso é assustador. Muito obrigado, Jefferson, pelo donate. Valeu do fundo do meu coração. Tamo junto. Essa promessa de capitalismo vindouro era pura propaganda. Daí, dois caminhos possíveis. Aqueles que conseguem olhar pra si, olhar pros outros e ver o que há de histórico e ruim nisso, e que as causas, portanto, são econômicas, históricas, políticas, e aí projetar sua identidade a partir disso, e aqueles que decidem projetar nas minorias a causa da sua mediocridade. Gente que simplesmente não consegue suportar o fardo de que o mundo não é mais feito pra ele, e que há mais gente na disputa. Aí pronto, essas pessoas que entendem tudo errado a sua identidade, acabam culpando as mulheres, os negros, os árabes, os gays, a agenda woke ou sei lá o que para justificar o seu fracasso. Vamos olhar para a história do mundo de novo? Quem é que tá tão focado em identidade? Quem é que fez uma guerra baseada em perseguir uma etnia em 1939? Quem é que criou um sistema colonial inteiro baseado num tipo de escravidão muito exclusiva apenas na identidade da cor do outro? A extrema-direita e os conservadores são focados na identidade. Se você parar pra pensar, até a ideia de raça é, no limite, um conceito historicamente branco. E a defesa do anti-woke é, inegavelmente, filha de todo esse processo histórico. O anti-identitário pode até começar de leve, mas quando menos vê, vira uma espécie de woke reverso. Ele é o desperto tentando avisar o mundo que existem despertos falsos tentando lhes enganar. Essa identidade, contra identidades, na verdade, pensa o mundo numa categoria fixa, de manter tudo como está. Desigual, disforme, totalmente branco e heterossexual no topo e assim por diante. E aí é aquilo. Quando você ouve aquela pessoa dizendo, ah, mó besteira, essa coisa de identidade, vamos se amar porque todos são seres humanos. A pessoa tá dizendo isso pelo seguinte: o branco nunca é lembrado como identidade, porque a branquitude é a hegemonia que se instituiu como universal, como representante da humanidade. Por isso, para essa extrema-direita, anti-woke, o que existe agora é uma guerra de identidades. Uma guerra de bem contra o mal, onde o bem é a defesa da sociedade ocidental e o mal é a guerra cultural marxista. E pior que tá cheio ele não se de livro identifica pra com defender nada. essa tese, viu? Porque livro aceita qualquer coisa. Mas tá bom, lá fui eu ler o livro que a galera nerdola que ficou pistola que eu ia falar de woke me recomendou. Fui eu descobrir da onde vêm essas teses woke e eu juro que eu tô com muita dificuldade de não ver a tese como conspiração. Veja só, segundo essa galera, há uma agenda de guerra contra o Ocidente porque as civilizações não são mais livres. A ideia é que existe uma elite global fazendo uma guerra contra o Ocidente, porque as nações estão passando por um problema espiritual, muito mais do que econômico ou político, e que, portanto, as Peraí, forças... ainda estamos sendo justos, Jage. Não estamos cobrando de volta as horas. Você dorme, pode compensar filmando o casamento. Caralho, Jefferson. Qual é, mano?
Porra! de esquerda são malignas. Então, por exemplo, nesses livros, eles tratam a crise da estrutura familiar como uma crise espiritual. Ou seja, o marido e a mulher estão separados não porque o modelo de casamento é uma bosta e tá falho, mas porque há espíritos e esquerdistas mudando a moral e a consciência das pessoas. Eu sei que os ANCAP vão ficar pistola implorando pra fazer react contra mim, pra que eu responda. Desculpa, é isso que tá escrito no livro, na tese de vocês. E eu não quero dizer com isso que o woke não existe, mas esse woke de guerra cultural do mal controlado por elites não existe. Esse tipo de conspiração tá remontando a conspirações clássicas antissemitas, como o protocolo Gustavo de Sião, e não tem nenhuma prova concreta de que haja uma elite no poder escolhendo tutelar a sociedade para transformar seu filho em homossexual. Não tem! A sociedade simplesmente mudou a partir de todas essas lutas que a gente estava falando há pouco, e os cidadãos buscam direitos desde que o mundo é mundo. E essas pessoas de minorias não aguentaram mais tanto sangue. É só isso. Para de conspirar. Mas também, desde que o mundo é mundo, o conservador acha que a sociedade tá em decadência, que estamos perto dos fins dos tempos, e que por isso é preciso conservar um tipo de jeito de ser. Ou seja, construir uma identidade contra identidades. Você é um identitário reverso. Não tem como fugir dessa questão. E isso muitas vezes é encarado como uma grande aqueles carga gays de golpistas culpa. que a gente Quando viu. o sujeito percebe... Sim, os gays golpistas que a gente viu, mano. O caralho. o processo que ele tá passando e, ao invés de aceitar, reage. Projeta no outro a sua dificuldade em lidar com o mundo. E é fato também que a própria esquerda trabalha nessa chave de pertencimento no campo individual e na culpa Gays individual. Apesar da esquerda golpistas. teórica... Tinha uns ads do Mion que era feito por IA que aparecia no YouTube, mano. Dele do Mercado Livre. Aí você via quem tava puxando o ad. Eu me esqueci, era não sei que lá era a Associação Homossexual de Goiânia. defender, em tese, que os indivíduos não são isolados do meio, e é a cultura que forma os sujeitos. Há uma carga muito grande de punitivismo e moralismo em alguns grupos de internet à esquerda. O que, além de pouquíssimo, funciona... Você recebe o ad do Mion sendo preso, eu recebo o ad do Luciano Huck sendo preso por e-mail, mano. Mas era icônico, mano. É muito bom, mano. Que história é essa? Pô, reacts de tempos atrás, CG. Foi bem na época que você tava trabalhando pra caralho, então provavelmente você não viu por conta disso, mas foi engraçado. Foi engraçado, mano. Foi muito engraçado. Ai, ai, deixa eu ver. Cara, é isso, né? Merda de trabalho. Não, fique em paz. Cara, vou ter que dar um banho de álcool isopropílico. Seria legal se você pudesse mandar o link, ô manada. Pô, eu agradeço tanto. Nossa, se você pudesse fazer isso, eu agradeceria tanto. Valeu mesmo. Vamos ver aqui funcional, então. do ponto de vista da transformação, acaba funcionando como um confirmador pro teórico da conspiração, de que, apesar da sua insignificância, ele tá sendo perseguido por ser homem, ou perseguido por ser hétero, ou qualquer coisa que o valha. Então, ele vai procurar um grupinho de iguais a ele, e aí já viu. Por isso, inclusive, que muitos teóricos que embasaram esse vídeo, principalmente Assad Haider, no seu livro Armadilhas de Identidade, colocam bem claro que a identidade não pode ser uma pauta moral, mas ética. Só que a gente já vai desenvolver essa parte da ética melhor daqui pra frente. Mas, em suma, tudo isso que eu quis dizer explica por que o anti-identitário odeia rótulos enquanto rotula. É preciso de um inimigo pra juntar grupo. É necessário encontrar respostas fáceis e diretas pra explicar o mundo e o seu fracasso. Além, é claro, de gerar votos pra extrema-direita. Muitos votos. Na primeira eleição, e mais uma vez esse ano, um dos eixos de combate da reeleição de Donald Trump é falar da esquerda woke. Bolsonaro também cresceu a campanha inteira dele falando sobre mitada, sobre lacre. Mitada, inclusive, que cria pertencimento. Afeto, gera identidade. Tanto que, quando eu anunciei o tema, lotou de nerdolinha xingando o vídeo e dando hate. Antes do vídeo sair, já teve nerd VIP fazendo react do meu
anúncio. Mas calma, talvez nesse momento você esteja aí se perguntando: ué, então você tá dizendo que é tudo mesma coisa? Que dos dois lados é só um bando de gente buscando um grupo pra chamar de seu e reclamando da vida? Não. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. Pensa aí, você É exatamente, só que adolescentes diferente. negros são mais ou menos parados pela polícia? Adultos brancos perdem vaga de emprego por serem brancos? Heterossexuais correm risco de sofrer terapia de correção por serem quem são? Não. O branco, em muitos aspectos, se incomoda de ser chamado de branco, porque não se vê como uma identidade, porque é um padrão É a estabelecido. Se vê como organização- o neutro, o invisível. É Organização Homossexual Geral de Alagoinha, mano. daí que nascem as necessidades de afirmar o orgulho por ser negro, chinês, árabe, ou uma categoria sexual ou de gênero, como lésbica, gays, trans e assim por diante. Mas não faz o menor sentido ter orgulho hétero, orgulho branco, orgulho homem. Qual perigo corre os brancos no Brasil pra você afirmar o orgulho da sua existência? E aí, nesse ponto eu já sei, a militância A questão é que o homem, ele sente uma vontade infernal de beijar um outro homem constantemente. E aí ele tem que batalhar dia a dia com isso. E no momento onde tem dois homens beijando no meio do metrô, não. Não pode. Como pode uma coisa dessa? Como instiga esse elemento a outros homens? Não. do lacre antilacre, do Onde já se viu, cara. É uma luta intensa, cara. Uma luta absurda. O cara sofre, mano. Sofre. identitário contra as identidades, vai passar o dia inteiro buscando na net saia pra se coçar. Ah, mas tem um exemplo tal. Ah, mas tem um exemplo tal. Socorro, corra pras montanhas, eles querem transformar meu filho em viado. Mas tá bom, como contrapartida, então, vamos falar das coisas mais complexas. Então, vamos falar deles, o bizarro caso da Legião Identitária. Um grupo supremacista branco, de extrema direita, que advogava pureza racial, identidade e cultura eurodescendente. Orgulho branco, orgulho hétero. Alguém realmente não ri disso? Mano, pior que tem, mano. O pior, tipo, não rir é uma consequência de você não ser ignorante. O problema é você ser ignorante o suficiente pra acreditar e defender. Do sul do Brasil. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um grupo brasileiro, Brasil, defendendo pureza de raça. Em 2017, a Legião chegou a defender que havia causas biológicas, psicológicas e espirituais que faziam o povo brasileiro ser um povo degenerado e que a solução estava em absorver a Europa. Essa defesa te lembra alguma coisa na história? Te lembra alguma coisa na história? E o mais maluco é que o teórico da conspiração que eles defendem, Renaud Camus, diz que a Europa está sendo dominada por outros povos não europeus e que pessoas como os brasileiros são pessoas prejudiciais aos europeus e que é preciso embranquecer a Europa. Aí o brasileiro vem pra cá e importa essa parada. Não é irônico a Europa falar que tá sendo dominada por outros povos? Não é irônico. Ah, caralho. Existem brasileiros colonizados que agora defendem o direito da Europa expulsar imigrantes como nós? E só pra você entender a complexidade da coisa, Renaud Camus foi um artista na década de 60 que era ligado à esquerda, é um cara LGBT, imigrante, filho de imigrante e que agora marcha ao lado da extrema-direita contra imigrantes. Ou lembrar também do caso do Marco Santos, o brasileiro negro que venceu para deputado pelo partido anti-imigração em Portugal e agora tá sofrendo xenofobia e racismo do próprio partido. As identidades são uma Caralho. coisa complexa, não é mesmo? Mas ambos casos são apenas evidência anedótica. Ficar nessa disputa woke versus anti-woke é limitante. É uma ferramenta para fechar a conversa. Não vai sair nada daqui pra frente. Mas, apesar de ter um lado claro, identificado à esquerda, eu não quero Não tem pessoa tão egocêntrica assim, tem, mano. fechar a conversa. Tem. E eu também tenho Tem muitas pra caralho. críticas a identitarismo, a identidade, a todas essas coisas. Mas antes de passar pra parte das críticas, eu só tenho uma pergunta. Cara, eu realmente. Na verdade, eu posso falar. Tá. Eu acredito. Pelo que eu conheço de uma pessoa que faz muito parte dessa parada, né? Mas um outro viés, mas fala sobre essa cultura woke, acredita nessas merdas, tá ligado? Eu posso falar com total convicção e certeza que essa pessoa acha que ele é diferente dessa ideia. Só que ele de fato não é. Ele criou uma persona
a qual ele idealiza que ele acredita ser certo. Vende essa ideia a qual ele idealiza. Mas ele não é. Mas ele acha que é. A vida toda dele não tem nada disso. Ele vende como se fosse porque ele acha que ele é. Mas ele não é aquilo que ele idealiza. Fica confuso, talvez, por cima. Quem é do canal já sabe de quem eu tô falando. Mas é isso. Pergunta pra você que é tão dodói anti-woke. E? Por quê isso importa tanto pra você? Por que as pessoas não podem ter filmes com temática gay? Filme pras mulheres? Qual o seu medo disso? Eu não consigo entender por que não pode deixar os outros ser felizes. Ou melhor, eu até consigo. Busca por igualdade só pode parecer opressão se é você quem vai perder os privilégios. Sério, se por um segundo um reacionário desses parasse e fizesse o mesmo esforço que ele faz pra criticar essas pessoas, pra passar a entender o que é estar à margem da sociedade e querer os seus direitos, eu apostaria que o mundo seria outro. No final, me Com responde certeza. aí, vale mais a pena perpetuar o combate às lutas de existência de minorias ou reforçar o combate a novas vivências e o respeito alheio? Não é possível que você veja as duas coisas como a mesma coisa. Lutar por existir e lutar pelo direito de massacrar quem existe não é a mesma coisa. Mas tá, aqui pro nosso exercício, pra não fechar a conversa, eu vou aceitar esse seu ponto. De que existe mesmo interferência na cultura e nos filmes e tal. Ok, mas quando isso não existiu? Desde quando a arte é neutra e suas histórias são inocentes? Colocar ponto de vista em filme sempre existiu. Não é Sempre coisa da indústria existiu. woke e quase não é da indústria capitalista. Se a gente sair do cinema e for pra obras do teatro grego que invocavam valores morais e políticos daquela época. Mas agora que você me fez aceitar o seu ponto sobre interferência nos filmes, a gente precisa aceitar uma coisa. Olha pro cinema dos anos 80. Filmes como Top Gun, Rambo, Stallone Cobra, Robocop, Predador, Rock. Mas você acha mesmo que a visão ensinada pelos filmes Stallone Cobra e Conan o Bárbaro não é uma visão distorcida da virilidade masculina? Vocês dois se acham muito poderosos e muito valentões, mas no fundo não passam de um bando de frustrados. Eu não terminei ainda. Égua. É uma visão neutra. Não é uma visão de identidade. E digo mais, se os filmes gays convertem as crianças, então como é que surgiram os gays nos anos 80 aos montes, se eles estavam recebendo lacração hétero na TV? Isso não é lacração de direita? É lacração de direita. Indústria cultural não é algo novo. Caralho, esse questionamento é muito foda, mano. Eu nunca tinha escutado essa porra. Realmente, né? Antes de converter as crianças mais de hoje em dia, alguém tinha que ter convertido lá atrás. Quando é que isso aconteceu? Novo. E muito menos é dominada por comunistas. Mas eu mentiria se eu dissesse que nos Obviamente, eu anos estou falando convertido na ideia desses babaca, né? 80 também não teve representações outras de masculinidades. Filmes marcantes pra cultura gay, queer, andrógena, como Priscila, Rainha do Deserto. Porque deu a volta no filme de macho e ficou muito do gay. Como assim deu a volta? Wall, Rocky Horror Picture Show e adivinha, produzidas pelas mesmas indústrias que faziam os filmes de machão. Mentiroso é o saudosista de um passado que não existe e assim vê qualquer outro tipo de masculinidade na tela e acha que é lacração. Isso tem muito mais a ver com a sua repressão sexual do que com o filme de Hollywood que tanto lhe incomoda. Ou, por exemplo, quem assiste Star Wars e não vê política. Não entendeu nada. Ali tem repressão militar, manipulação do poder, ditadura arrogante e brutal, tem nacionalismo, tem xenofobia, tem escravidão, tem genocídio de não humanos, tem uma estética que remete ao movimento nazi quando vai tratar dos autoritários. E o próprio George Lucas já falou que é sobre o Império dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o filme. Não existe nada neutro. Tudo é e sempre foi uma disputa política de ideias de mundo, identidades. Até quando são identidades anti-identitárias. Então o que é novo no mundo de hoje? Novo no mundo de hoje é usar ferramentas para deslegitimar o outro e a sua luta social e tudo que o outro faz sendo chamado de woke, lacração, chola ou sei lá. Ai, parece que existe um certo orgulho de ser burrão na internet. Pronto, falei. Porque, claro, com a internet, grupos sociais marginalizados se juntaram. Se outrora, se fosse uma pessoa com deficiência, numa... É justamente o bagulho que a pessoa... Mano, parece que virou... O objetivo é as pessoas simplificarem... É foda tentar pensar que é simplificar, porque não é simples, mas é tipo... reduzir uma série de fatores que são muito simples
numa visão de cabresto completamente babaca e falar assim, não, é isso porque eu acho que é. Uma cidadezinha no interior do país, ou se você fosse alguém queer ou com questões com a sua sexualidade não padrão, você simplesmente estava isolado, não tinha com quem conversar. Na internet, você vai encontrar um grupo pra chamar de seu. Portanto, é meio óbvio que pessoas diferentes vão começar a se encontrar e fazer cada vez mais barulho. Assim como você anti-woke, nerdola, meio sem amigos na escola, que encontrou outros amigos nerdola, anti-woke, meio sem amigos na escola, e formaram os seus grupos de identidade e de pertencimento. E o grupo que você faz parte hoje, daqui a 5 anos, pode ser outra e você ter vergonha dos preconceitos que teve até pouco tempo. Você quer me ver criticando o woke e os excessos do capitalismo woke? Beleza. Vamos começar com um exemplo prático. Corta então pra Avatar, aquele que era anime e agora virou série na Netflix. O personagem Sokka, no anime, tinha um arco de machismo. No início da série, ele era extremamente escroto. E ao longo do anime, ele passa por algumas transformações. Esse machismo na série, então, era importante pra compreensão da masculinidade do personagem e a sua visão que não estava certa e que ele precisava mudar ao longo da série. Mas, na Netflix, que adora abraçar o que tá em trend sem muita reflexão e quis fazer parte da performance, a série até é muito boa. Mas esse arco foi arrancado todo o machismo do personagem. Ele simplesmente saiu da série sendo um amante das mulheres. Perfeito. Como se todo o machismo do mundo tivesse desaparecido. E isso acabou matando a força da construção desse personagem. É que nem aqui no YouTube. Quando... Não é nem questão da construção do personagem. O Sokka, ele virou um cara completamente vazio. Ele não tem arco. Se assistir a série do Avatar, ele não tem arco nenhum. Ele não tem absolutamente nada, mano, de arco. Quando eu faço vídeos de combate ao nazismo, que o YouTube desmonetiza porque a palavra nazismo é desmonetizada. E aí, se a gente fosse levar pro pé da letra, não seria mais possível fazer filmes sobre escravidão, ou sobre o holocausto, ou sobre tratar de temas espinhentos. Pra esse esquerdismo de performance, não tem como cancelar o passado, ou negar, por exemplo, que filmes históricos tratem as cenas com a crueldade que foram. É muito difícil fazer isso. Até porque seria despolitizante. É só você sair aí na rua que você vai ver vários tipos de pessoas, religiões, credos, sexualidades no mundo de hoje, e que aparentemente a gente tem dificuldade de lidar. Começa aqui então um problema estruturante da forma como as identidades se desenham atualmente. Quando uma identidade é capturada pelo consumo. Ai, eu queria pegar todas as colegas da mulher e pra mim nenhuma delas sofreu mais. Que isso, Afonso, do nada, mano. Meu Deus. Pelo mercado, há grande risco de esvaziamento do ponto dessa pauta. Por exemplo, em Star Trek, George Takei, que é gay, ativista LGBT, de esquerda e foi ator do personagem Sully, não gostou da homenagem que recebeu no remake atual. Sabe por quê? Porque trataram o personagem dele como gay, ignorando toda a trama de Star Trek em volta. Ou seja, para ele, poderiam ter criado um personagem homossexual, assim como criaram personagens trans e não binários na série. Porém, a maneira que foi feita tirou o personagem à força do armário, deixando um buraco muito estranho. A série é no futuro, se passa no século 23, e lá as pessoas ainda tinham dificuldade de entender os gays. Formou um buraco na série. Você percebe? É possível construir uma crítica a uma obra e seus exageros sem deslegitimar a identidade ali apresentada. Sem ser escroto ou anti-woke, caindo na isca. Um grande exemplo, o filme que a gente assistiu ontem, mano. Do mercado audiovisual. É óbvio que com departamentos enormes de marketing e hype na rede, já tá na conta dos estúdios de cinema colocar representatividades ali pra dar treta mesmo, que é pra criar polaridade. Os nerdola, puto porque mudaram a cor da pequena sereia, sendo que sereia não existe, e ajudando a divulgar mais e mais aquele filme. Então, agora sim, podemos tirar esse véu conspiratório pra Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não assisti esse vídeo. Enxergar o woke como ele é. Para uma direita mais liberal, que tudo é resolvido via mercado, tá super ok ser uma mulher empoderada, gay, um negro, desde que você possa virar produto. Afinal de contas, pra que te matar se podemos te explorar? E tem a outra parte da direita que não quer aceitar de jeito nenhum a mudança de mundo. Então, percebeu não vi, eu nunca vi, mano. Essa é a cilada. Essa é a armadilha da identidade. Uma falsa dicotomia. Você tem uma briga de uma direita liberal com uma extrema direita. Dois irmãos que estão sempre se abraçando em nome do lucro. A guerra cultural contemporânea, com a ação das empresas pelas redes sociais das pautas das minorias, tornou a disputa tradicional entre esquerda e direita mais complexa, desafiando a atuação política e cultural pra gente entender o que de fato tá acontecendo. A manutenção de personagem nas redes brigando pra dar like e engajamento. Uma grande
performance, cheia de ódio, mas com pouquíssima efetividade política. De um lado, defensores de uma empresa Marvel capitalista e a sua principal representante no mundo, Hollywood. E gente que não suporta nada que não seja branco. Quando você converte pautas sérias, políticas em produto, você forma consumidores militantes. O filme Sim. sobre a Barbie, por exemplo, que eu gostei bastante e, por sinal, é bem simbólico. Em 2018, a Mattel atingiu seu menor lucro na história. E a boneca, considerada a ícone dos corpos femininos, estava despencando em vendas. A partir disso, é criado um plano de reposicionamento da marca, contratada a diretora mais cult e feminista do momento, absorvida as críticas que se tinham a Barbie Eu falei sobre isso. e lançado um filme exatamente com Agora vão falar que eu já assisti esse vídeo, sendo que eu literalmente falei essa frase há mais de um ano. Mano, eu falei isso, literalmente isso há 10 meses atrás. Você editou o vídeo há 10 meses atrás? como o público queria. É assim que a direita liberal absorve a pauta e obriga as pessoas mais à esquerda a defenderem uma mercadoria Pô, a Amanda tá aqui. Você deu a ideia. Gente, se eu tivesse dado a ideia pro Kenji, eu seria amigo do Kenji. Eu não conheço o Kenji. Começa a entender onde a gente tá chegando? Representatividade é muito importante, mas muito importante mesmo. E é tão importante que o mercado, percebendo isso, se apropria desses papéis. Exatamente. Isso pode criar uma comunidade de pessoas que passam a te defender, mesmo se você for uma empresa super... Como eu vou saber que você não conhece? Eu não... Ele te consultou pra achar as fontes. Não, qual é? Tá, a Amanda tá aqui, ela tá de prova. Eu literalmente falei sobre esse assunto. Falei que eu tinha assistido o Barbie com a minha irmã. E eu literalmente falei isso. super denunciada, como no caso dos estúdios de Hollywood. E alguém nesse momento poderia dizer, ora, mas por que as pessoas defendem tanto essas coisas? É tudo fantasia? Já que elfo não existe, já que sereia não existe, qual é o problema de mudar as identidades? Exatamente, qual é o problema de mudar as identidades? Se importar tanto assim de como a indústria do cinema dita e nos forma, pode levar a um consumo meio vazio de produto. Pode levar as esquerdas a não disputarem mais os imaginários. Porque o jogo que existe agora é o jogo do consumo das identidades e pronto. Até porque, eu devo lembrar que Estados Unidos é isso aí. O Partido Democrata e o Partido Republicano nada mais são do que mercado e mais mercado. A direita que mata com discurso supremacista e a direita liberal que é pró-guerra, mas mata com um aviãozinho rosa e coronéis gays. E as identidades estão todas sendo resumidas para consumo. Por exemplo, Sim, mas independente, irmão. Como assim independente? Tá falando que eu assisti o vídeo. olha pro topo dos bilionários do mundo, pro topo dos bilionários do Brasil. Olha pras famílias mais ricas do país. Há um Sim. domínio pelas mesmas pessoas no poder, pela mesma estrutura de poder, pela mesma exploração econômica. Então, como é que existe domínio da esquerda malvadona? O que existe há 400 ou 500 anos não mudou de nome. É capitalismo. Aí você decide. Ou o pessoalzinho do cabelo roxo é um bando de frouxa, cholo, e a sociedade tá enfrentando a decadência por causa do cabelo roxo, ou essas pessoas são super poderosas e com poder de dominar os capitalistas do mundo. Então, o que de fato existe no mundo lacração, no mundo woke, é a lacração capitalista. O woke capitalism. E aí sim, agora vamos fugir das conspirações e vamos falar de algo que existe. Capitalismo woke. Tem alguns vídeos brasileiros aqui no YouTube que colocam o woke todo como uma conspiração. Eu discordo. A parte conspiratória de woke foi o que falamos até aqui, sobre a agenda secreta de superpoderosos ditando as Sim. pautas. Isso não. Mas a coisa é mais simples, nu e crua. É só a prática do mercado capitalista selvagem. A mesma empresa que vende pro O comunismo nunca deu certo. O comunismo domina tudo. É verdade. Ou é um, é outro, né, mano? conservador também vende para a esquerda liberal consumir seus produtos. E não há nada de woke nisso. O respeito às minorias se dá pela via do mercado. O respeito às minorias se dá porque são consumidores. E aí eu repito o que eu disse há pouco. Pra que reprimir se eu posso explorar e vender esses corpos? E depois matar. Então se antes havia só um tipo de shampoo, agora há shampoos para cabelos crespos também. Então se antes havia uma moda masculina toda quadrada, agora há vários tipos de moda masculina oferecendo vários tipos de grupos de consumo de homens comprando roupas. E assim por diante. Embora a esquerda institucional, a centro-esquerda esteja no poder do país e tenha historicamente movido a arte e a vanguarda artística, sua influência no grande poder simbólico é minúscula. No máximo chega a um cargo médio numa empresa cujo dono é das mesmas famílias milionárias. Olha para as maiores produtoras de cinema do nosso país. Olha para as grandes mídias. Há pouquíssimos canais de notícia mais à esquerda. O que existe no máximo... Vou usar essa com meu pai e logo te passo a Pra resposta. você que diz, mas o cinema tá dominado pela cultura woke. Será que tá mesmo? Por exemplo, vamos olhar para que foi a bilheteria do ano passado e quais foram os recordes.
Barbie, ok. Woke. Mario, não é. Oppenheimer, não é. Guardiões das Galáxias, não é. Ó, Velozes e Furiosos, Homem-Aranha, Pequena Sereia, pode ser woke. Missão Impossível, Elementos, não sei que filme é esse. Homem-Formiga e a Vespa, e assim por tá. Vamos conversar sobre um bagulho. Ele denominou o que poderia ser considerado woke aqui. Só que na cabeça dessa galera surtada, Barbie é woke. Super Mario, onde só porque a Peach ela é habilidosa, é considerado woke. Oppenheimer não. Guardiões da Galáxia é considerado woke pra eles. Velozes e Furiosos não. Nem preciso falar sobre o Homem-Aranha. Nem preciso falar sobre esse daqui, porque só o trailer já deu treta. Esse daqui eu não lembro qual que ele tinha colocado. Se é Disney, eles já consideram woke. E esse daqui também consideram woke. Elementos é woke. Tipo assim, eu entendi o que ele tentou fazer. Mas pra essa galera, só 2 filmes aqui não é woke. Entendeu? Essa é a fita. Só 2 filmes aqui não é woke. por diante. Ou seja, a lista tá equilibrada. E se voltar para todos os outros anos, vai ser mais ou menos isso. E de fato, as identidades e as representações são muito importantes. Mas o problema é que essa galera é tão surtada que eles estão enxergando o woke em coisas que não faz o menor sentido. Eu falei o exemplo pra vocês ontem. O pessoal acha que Elden Ring e Dark Souls é woke porque quando você vai fazer personagem, não existe corpo masculino ou feminino. É opção 1 e opção 2. É só por isso. Para pessoas nesses filmes, mas ao mesmo tempo não dá para ignorar que as práticas dos estúdios de Hollywood estão muito longe de serem práticas comunistas, esquerdistas. Não à toa, os roteiristas entram em greve direto para pedir melhores investimentos no setor, que é completamente sucateado. Corporações capitalistas têm um lado, o lado do lucro. O lado de uma corporação de mídia é muito bem estudadinho e bem. O que existe mesmo é dinheiro e vontade de grana. Um dos livros que me indicaram para defender essa parada contra o woke é dizer que o politicamente correto capturou as grandes empresas. E aí eu não sei se é ingenuidade ou se é maldade mesmo. Porra! Vamos de novo. Percebeu o poder dessa força da coletividade, das identidades, e deu um pequeno poder a ela pra lucrar em cima? Ou você tá querendo me dizer que gente tipo Mark Zuckerberg, o George Soros e a BlackRock são reféns de gente patética do cabelo roxo como eu? Aí você se decide. Ou eu sou super poderoso, ou eu sou ninguém. Não tem nada acontecendo além de mercado. Mercado purinho, que se apropria de tudo, inclusive dos seus críticos. E agora tá sendo criticado por aqueles que defendem o capitalismo, achando que estão criticando o comunismo. Na verdade, de fato, estão mantendo a estrutura intocada. As pessoas com o mesmo poder. As coisas não são fáceis mesmo no mercado. Mark Zuckerberg, inclusive, meteu o louco hoje. O que ele falou? Algumas coisas contraditórias no capitalismo. O filme Parasita, que critica famílias ricas hereditárias e as chaeballs da Coreia, foi financiado pelo CJ Group. O CJ Group é do neto da Samsung, a maior chaebol da Coreia. Quem é o verdadeiro parasita de quem? É dessas coisas que nasce o tal Black Money, Pink Money, Red Money, Green Money. Dinheiro de empresas bancando causas minoritárias, mas não para defendê-las de fato, mas para se apropriar e evitar as críticas. Eu gosto muito desse... Inclusive, uma das minhas maiores críticas a um filme que ganhou o Oscar do ano de 2021 é o Nomadland, que, mano, tem... O filme é uma verdadeira propaganda à Amazon. E um dos maiores investidores do filme é a Amazon. E aí tem uns momentos do filme onde ele, de fato, ele critica esses pontos. Mas, em suma, no geral mesmo, quando você para analisar, é uma propaganda estadunidense muito ferrada para dizer que você pode escolher o estilo de vida que você quiser aqui. Ele não vai ser justo e não vai ser legal, mas aqui você pode. Basicamente é isso. Eu acho aquele filme um desserviço, com todo respeito. Com todo respeito. Eu acho que ele é um filme dirigido por uma diretora só. Ela é roteirista. Ela dirigiu, roteirizou, montou, ela que editou o próprio filme. Ela é muito foda nesse aspecto. Ela fez um bagulho que eu acho genial, porque ele é baseado num livro. E
o que ela faz? O livro ele tem essa pegada, só que só tem uma atriz no filme todo. Todas as outras pessoas que aparecem no filme são pessoas que de fato vivem naquela realidade. Então ela montou a história do livro no filme com pessoas que vivem na vida real. É absurdo, mano. Isso realmente é genial. Foi absurdo, isso é indiscutível. Mas, em suma, quando você coloca um Oscar, onde você tá colocando um filme desse, onde tem... me esqueci o nome do filme. Eu ia falar que é Doce Vingança, mas não é Doce Vingança. É um outro nome. E você tem Judas e o Messias Negro. Você tem vários filmes onde você torce o calo estadunidense. Você vê filmes que criticam a estrutura estadunidense, sistema capitalista e essa parada e todas essas coisas com maior eficácia. E você tem Nomadland, que faz uma propaganda estadunidense fodida, e o Nomadland ganha filme do ano. É isso. Tá ligado? Desculpa. Falar que eu sou cinéfilo, eu vou dar um tiro de faca. Vai tirar o fact-checking das redes da Meta e meter aquelas notas da comunidade do Twitter. Nossa. Esse momento de relembrar o conceito da professora Gisele Bingen, da Unifesp. Um capitalismo que pinta o mundo cor-de-rosa, em tom pastel e azul celeste, mas que continua com a mesma destruição. Sabe quando o dono da sua empresa é assim, mas a sua mascote digital é assim? Pra que você passe que você é descoladão? Sabe quando o seu perfil na net é assim, mas tem uma parte da sua empresa apenas dedicada a acabar com greve de trabalhadores? É isso, capitalismo woke. Em resumo, meus amigos, não dá pra ignorar a origem histórica das opressões, que continuam estando nas mesmas estruturas econômicas, apagando de o cinéfilo, classe, de raça, tudo junto e misturado, como caixas múltiplas e diversas, e que não basta um indivíduo ou outro conseguir chegar ao topo pra gente atingir a liberdade. Aliás, tanto pior, pois agora, afundados no consumo, parte do público-alvo dessas empresas fica meio hipnotizado com a propaganda, achando que algo de fato melhorou. Até porque, de fato, negros consomem, gays consomem, mulheres consomem produtos próprios para mulheres. Normal. Então veja, isso aqui não é uma clemência ao voto de pobreza, não. Eu não tô querendo chamar você pra morar no meio do mato, isolado de tudo e todos. Saber quais batalhas comprar, quais jogos jogar, onde existe cultura woke e não existe, e como se embrenhar no meio disso, pra não ser vítima da sua identidade e nem ser cooptado por causa da sua identidade e virar produto. Então, se você já tá cansado de deixar a coisa complexa, vamos deixar um pouco mais. Tá começando a perceber como a identidade é inescapável, importante, mas também tem um teto e um limite? Por isso, para Bell Hooks, em Olhares Negros, Raça e Representação, a representatividade é importante, mas a representação que está no campo do acesso precisa ser conectada com o campo da transformação. A identidade não é algo fixo, ela está sempre em mutação, dependendo das relações que os indivíduos estabelecem de acordo com a sua vida. Então, representação sozinha acomoda, não transforma. E se não transforma, vira vitrine. E aí, vira de fato só aquele cosplay de militante, sabe? Aquele que faz performance, tem frase decorada, mas que não tá muito afim de transformar a sociedade. Finalmente, chegamos então quase ao final desse episódio. Agora falta a crítica da crítica. Tentar encontrar então uma fuga dessa briga da direita com a direita, das esquerdas, seus limites da identidade, ou alguma luz no fim do túnel que não nos prenda mais no consumo ou no preconceito. Será? Há boatos que Joaquim Fênix, pra fazer Coringa 2, ele fez o roteiro desse vídeo junto com o Kenji. Será que tem algo para além disso? Tem. Existem muitos autores que estão criticando esse tipo de visão de identidade e propondo uma nova forma de se organizar socialmente, para ficar cada vez mais próximo, para ficar cada vez mais junto e de fato conseguir se libertar do consumismo. Quer saber um pouco mais sobre as críticas às identidades, as críticas aos anti-wokes e qual é a saída para tudo isso? Não tem jeito. Você tá vendo o tamanho que já tá esse episódio. Enorme. Vários pirulas. O episódio 2 sai ainda essa semana. Unidade de tempo Ser diferente dos outros que eu falo que vai sair, demora um montão. Esse episódio foi gravado numa coisa só. Tá só dividido pra você pensar melhor, refletir sobre esse episódio. Vai comentando aí embaixo o que você achou. E por favor, se for pra me xingar, me xinga compartilhando. Faz assim, assiste esse vídeo, é o pior vídeo do mundo. Me ajuda de montão. Não vou enrolar mais. Te vejo amanhã, daqui 24 horas. E falou. Falou. Será que a
Essa jovem mulher vai romper os preconceitos e provar de uma vez por todas que uma mulher pode ser uma atleta tão boa quanto um homem. Sabe, Anne, toda vez que alguém chama atenção para a quebra de papéis de gênero, isto acaba por minar o conceito de igualdade de gênero, implicando que se trata de uma exceção e não de um status quo. O Knuckles desse desenho, ele é um completo idiota. E do nada ele solta uma dessa. É incrível.